Beleza? Então, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos encontros. Hoje a gente vai ter o Cleiton, que já está aqui com a gente. Depois ele mesmo se apresenta para todos, para aqueles que ainda não o conhecem. Peço, na medida do possível, todos aqueles que puderem deixar a câmera ligada, melhor, obviamente. Para quem fala, para os demais, é sempre mais agradável ter com quem fala. Quem não puder, tudo bem, paciência. Então, a gente tem hoje, nesse momento aí com o Cleiton, vocês viram a chamada, né, o convite, quase em tom também de indagação, de questionamento, né, tão singular e tão igual. Ser autêntico é uma opção? Conversa sobre o princípio de vida e formação de caráter, que é um dos temas que vocês elegeram, que entrou aqui. E aí, só para a gente puxar um gancho do que foi o do mês passado, olhando aqui, me parece que quase todos estiveram no mês passado. Quem não teve, eu não sei quem acompanhou a gravação ou não, mas eu queria pedir, Samuel, se puder, Samuel, nosso representante lá da Serra, que está com o chimarrão aí, puder dizer para você o que você pegou do encontro passado, né? Bom, oi pessoal, todos me escutam? Sim. Beleza. Bom, acho que o Silvio já me apresentou, né? Meu nome é Samuel, eu moro aqui em Lajeado. E o encontro passado, então, eu nem recordo se foi no mês passado, mas acho que já fazem alguns dias, né? Ele foi sobre comunicação interpessoal, né? E é um tema bem bacana, porque eu dou aula aqui no SESI, eu sou professor, e por coincidência foi um dos temas que eu trabalhei nesse semestre em sala de aula, né? Então, eu acabei estudando um pouquinho sobre comunicação interpessoal, e depois veio o encontro do Passaginho aqui para complementar. Então, esse aprendizado foi bem bacana, né? Então, sobre a comunicação interpessoal, é bem legal falar que durante 4 anos eu passei dentro de um laboratório de química interagindo com máquinas, né? Então, eu tive pouca, digamos assim, relação interpessoal. E quando eu me peguei dentro da sala de aula, eu vi o quão importante é falar sobre isso, e a única forma, digamos assim, da gente melhorar a nossa comunicação é praticando ela, né? Então, dentro de uma sala de aula, não há como não praticar a comunicação interpessoal. Então, a professora Ana, ela trouxe alguns aspectos no nosso encontro passado que eu acho que são bem legais, bem importantes da gente pensar, e um deles é o feedback, né? O Silvio comenta essa questão de manter a câmera aberta, né? Isso para quem tá palestrando, tá falando, tá interagindo com o público, como isso é importante, né? Tu ter esse feedback que muitas vezes ele não vem só da parte falada, mas vem também da parte vista, né? Do visual, da reação das pessoas, né? Então, tu ter essa questão da escuta ativa também durante a comunicação interpessoal, né? Tu sempre prestar atenção no diálogo, isso são coisas muito importantes que a gente deve parar e pensar hoje se a gente está realmente praticando, porque uma das principais, digamos assim, dos principais obstáculos hoje para manter um bom diálogo é o celular na palma da mão, né? Como é chato quando a gente vai conversar com alguém e essa pessoa está, enfim, com o celular ou distraída. Então, a importância de manter uma escuta ativa também no diálogo, né? Seja com quais forem as pessoas, profissional ou pessoal, na interação, mas como isso é importante também. Alguns pontos legais que a professora também falou, a questão do contexto, né? Teve uma situação bem legal em sala de aula, que uma vez eu usei um jargão da minha região, chamei um aluno de índio velho, e falei, índio velho. E ele me chamou para um canto, dando risada, e falou, professor, eu não gostei porque eu sou descendente de indígena. Só que ele falou dando risada, né? E ele falou, mas não tem problema nenhum, entendi que o senhor trouxe isso numa forma de uma gíria. Mas isso é importante para a gente também sempre conhecer o nosso público e saber qual a linguagem que a gente vai usar, né? Claro que ali foi num tom de brincadeira, mas poderia ter sido algo certo. Então, essa questão da comunicação, sempre pensar na linguagem, no contexto, no público-alvo é sempre muito importante, né? Então, eu acho que essa fala da professora Ana no último encontro, ela foi bem legal para refletir algumas questões assim. E eu tenho certeza que todos nós usamos a comunicação, né? Seja no ambiente de trabalho, em casa, e para evitar possíveis problemas é sempre interessante praticar e ter uma comunicação clara, né? Então,
esse estudo da comunicação ele é sempre muito importante. E para mim foi muito valioso, né, esse encontro passado, eu acredito que para todos foi. Eu refleti a minha prática dentro da sala de aula e também no dia a dia, né? Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para trazer, Silvio, compartilhado. Enfim, tem outras coisas, outros assuntos, mas eu colocaria feedback e a escuta ativa assim como dois pontos principais que ficam para mim, né? Essa interação com o próximo no diálogo e o feedback constante, né? Que eu pratico muito na sala de aula e que eu acho que é algo que a gente deve praticar muito, que é saber se a pessoa está compreendendo, enfim. Seria mais ou menos isso. E, claro, também não perder a nossa identidade durante a fala, né? Manter a nossa identidade, manter aquilo que nos caracteriza como pessoa, né? Não tentar se transformar num ser que nós não somos, né? Quando eu entro, por exemplo, numa sala de aula, eu tenho que me manter como Samuel, né? Então, manter o meu diálogo alinhado com isso, com a pessoa que eu sou, né? Não tentar usar palavras num diálogo que não me representam, né? Acho que seria mais ou menos isso, Silvio. Legal, Samuel. Muito obrigado. E, de fato, a importância da comunicação também, pensando na fase adulta, pensando nessa nova fase que começa e agora vai para o resto da vida, né? Cada vez mais nós somos os responsáveis para que a comunicação seja bem feita. Talvez quando somos mais novos é normal que os outros sejam responsáveis, eles se adaptem àquilo que nós, ao nosso mundo, ao nosso contexto, e pouco a pouco a gente vai tomando a rédea da situação e a gente vai se responsabilizando, e é isso também como um ato de doação para o outro, que a gente faz através da comunicação, né? Então, muito legal, obrigado, Samuel, valeu mesmo. Antes de passar para o Cleiton, eu quero só lembrar 3 coisas. Olhando aqui todos, me parece que também todos já estão em contato com os seus mentores, mas lembro de vocês de manterem esse canal ativo, tentar fazer o mais frequente possível. Parece que é um grande recurso que vocês têm nas mãos aí, de poder conversar com essas pessoas que estão disponibilizando o tempo, e eu conheço todos os mentores, sei que nenhum deles tem tempo sobrando, e se eles estão disponibilizando tempo para vocês é porque eles efetivamente consideram que essa interação com vocês é super importante. Então, que possa se fazer o melhor uso possível disso, né? Depois, o segundo, para lembrá-los que a gente vai ter a nossa roda de conversa. A última roda de conversa teve 2 participantes que estão aqui no grupo. Tinham a Gabriela é participante e moderadora, né? Mas aí tinham 2 moderadores e mais um participante. Tudo bem, hoje. Só se não é possível participar, não é possível. Mas acho que é um momento legal de interação entre vocês para poder aprofundar. Vocês vão ver que assim que terminar a nossa chamada de hoje, o encontro aqui, vocês vão receber 2 links. Um dos links que vocês vão receber vai ser justamente para vocês votarem no dia em que vocês querem a roda de conversa. E dessa vez estão sendo dadas 3 alternativas para vocês. Uma noite durante a semana ou 2 horários diferentes num final de semana. Assim vocês vão eleger o que vocês querem. E o último recado, que é esse segundo link que vocês vão receber, é a da avaliação, que por favor vocês façam uma avaliação. Assim que terminar, o ideal assim, terminou o encontro, já pega o link e responde. Vai estar fresco na cabeça, sugestões que vocês queiram dar, seja para o encontro, seja para por passagem de maneira geral. Mas pronto. Então eu deixo agora nas mãos do Cleiton a condução. O Cleiton, para quem não conhece, ele vai se apresentar melhor, mas é um sociólogo formado na UNB, depois tem mestrado em teologia, está finalizando ou encaminhando para finalizar o doutorado em teologia, mora aqui em Curitiba e há muitos anos acompanha os jovens, acompanha o GEM, acho que vários de vocês já o conhecem por isso, né? E aí tem esse desafio na mão, e também porque trabalha atualmente como professor de projeto de vida. Então, tem tido essa interação muito grande, vai poder colaborar muito com vocês. Mas agora eu deixo para o Cleiton, que toca em frente aí, Cleiton. Obrigado pela tua disponibilidade, viu? O Cleiton também é mentor,
Então, ele é o assistente de da região, é o mentor, e hoje também está como formador aí. Valeu, Cleiton. Ele é uma máquina, velho. Silvio, você não sabe, mas eu acabei de ver aqui o Nivaldo, que é a pessoa aqui desse grupo que me conhece há mais tempo. Você sabia disso? O Nivaldo. Porque o Nivaldo me conheceu em 2004, quando eu tinha 18 anos. Nós nos conhecemos em Rondônia, no Projeto Amazônia. Uma das experiências mais fantásticas que eu já fiz na minha vida, e o Nivaldo e a Inês estavam lá. Desde então, conservo um carinho enorme por eles. Aliás, naquele momento, passei a considerá-los como pai e mãe. É verdade que eu sou um filho um tanto desnaturado, né, Nivaldo? Mas tudo bem. O Silvio resolveu apresentar aí uma espécie de currículo, né? Então não vou repetir isso do que eu já fiz, né? Mas eu nasci em Sergipe, tenho 36 anos, me mudei para Brasília com 17 para 18 anos quando eu fiz vestibular na UNB, então eu fui morar em Brasília naquele período que foi onde eu estudei sociologia, né? Depois conheci o movimento Socolares quando era criança. Embora ninguém da minha família participe, eu participei desde criança, assim. E curiosidades, eu gosto às vezes, de contar da minha história, algo que foi muito marcante para mim quando eu era criança, lá no sertão de Sergipe, num período em que faltava muita energia na minha cidade. Eu acho que o Brasil devia estar vivendo crise econômica, devia ter racionamento de energia, não sei o que era. Sei que sempre faltava luz na minha cidade. E, para mim, para os meus amigos ali da rua, uma cidade pequena, no interior, era a coisa melhor do mundo era quando faltava energia, né? Porque era festa. E a gente continuava, então, a brincar na rua, só que, claro, sem energia, né, nas cidades ali do sertão, não tinha muito o que fazer, mas a gente observava as estrelas. E tinha um tipo de estrela que passou a aparecer naqueles início dos anos 90, que se movia, né, que eram os aviões. Com os meus amigos, uma das brincadeiras que a gente fazia era tentar adivinhar de onde vinha e para onde ia aqueles aviões ali, né? Era o que a gente fazia, né? E, claro, sem conhecer muito, nós chutávamos, né? Imaginávamos aquelas cidades que a gente já tinha ouvido falar. Aracaju, a capital do meu estado, Salvador, a minha cidade fica exatamente na fronteira entre Bahia e Sergipe, então, Salvador está ali próximo, e São Paulo, porque metade da minha família já tinha se mudado para São Paulo por causa da migração, né? Mas essa brincadeira minha de infância, eu identifico que ali eu aprendi a sonhar. E eu gosto de contar, de falar um pouco de mim a partir desse ponto. Foi quando eu descobri que existe um mundo, que existia um mundo além daquele lugar onde eu vivia, que existia uma possibilidade de sonhar, uma possibilidade de buscar coisas que estão além de mim mesmo, que havia um desconhecido, que havia o risco, que havia... E eu acho que isso eu levei para a minha vida. Quando o meu irmão, que já morava em Brasília, me convidou para ir morar em Brasília, fazer o vestibular lá, eu não duvidei. Eu não iria fazer... Eu não iria estudar em Sergipe, eu iria estudar em Brasília. Quando eu senti que Deus me chamava a algo grande, né, a vocação do Focolare, eu não duvidei que estava relacionado também àquele sonho, àquela aventura, a dedicar-me a algo que é maior que eu mesmo, né? Quando foi para vir para Curitiba, né? Então, terminada a escola de Focolarinos, eu vim para Curitiba em 2013, dezembro de 2013. Não conhecia o sul do Brasil e para mim passou a fazer parte disso, né? Então eu vou começar a conhecer o mundo, né? No ano passado surgiu a oportunidade de deixar o trabalho que eu fazia antes. Eu trabalhei por 15 anos no banco, eu trabalhava na Caixa Econômica,
E sempre sonhei em mudar de trabalho, porque o banco não tinha sido aquilo para o qual eu me preparei, não era o trabalho que eu sonhei, foi um trabalho que eu consegui para me manter em Brasília, né? Precisava trabalhar para me sustentar. E fiquei por muito tempo ali, né? Então, alimentei esse sonho. Quando surgiu a oportunidade de mudar, eu novamente arrisquei, né? Porque eu sabia que, de alguma forma, estava ligado àquele sonho. Então, me apresento para vocês hoje dessa forma, né? Como alguém que, de vez em quando, olha para o céu e pensa, para onde vai aquilo ali? De onde veio? O que me espera? O que existe nesse mundo para que eu possa descobrir, desvendar, né? Eu acho que o estudo da sociologia foi um pouco por isso, a teologia hoje é um pouco por isso. Eu estou concluindo o doutorado, e eu sei que é uma frase meio clichê, mas a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho é que, de fato, eu sei pouco, que eu sei bem pouco, né? Muito embora, assim, as 250 páginas até agora feitas estão aqui na minha mesa, né? Mas ali eu acho que eu, inclusive, digo isso, né? Que quanto é pouco aquilo que a gente conhece, né? Para hoje, bem, acho que tá bom de apresentação pessoal, né? Precisa entrar em detalhes. Mas para hoje, então, a ideia é que a gente pudesse falar sobre valores, sobre princípios, sobre caráter, E eu, pensando no título, eu resolvi sugerir algo com o qual eu me deparei esses dias, né? Com a questão da autenticidade, que está muito ligada àquilo que o Samuel dizia no final, com a questão da identidade, né? Ele falou da linguagem, né? Quanto é importante que a gente fale aquilo que a gente é, né? Que eu não simplesmente adote uma linguagem, sei lá, que não é a minha, né? Que não exprima quem eu sou, que não exprima a minha identidade, né? Então, isso tem a ver com essa questão da autenticidade, né? Eu vou conversar hoje com vocês arriscando falar na fronteira de conhecimentos. Eu não sou psicólogo, mas eu gostaria de falar de alguma coisa que toca na psicologia. Eu vou trazer alguns elementos que são da sociologia, alguns elementos da filosofia, porque eu acho que tem coisas que a gente precisa ter a coragem de simplesmente sim, ter a coragem de falar assim na fronteira, né? Ainda que isso signifique também que, em algum momento, algumas dessas coisas serão imprecisas. Talvez isso aqui é bom ter o Nivaldo, que é psicólogo, que pode nos ajudar, pode corrigir. Então, não vou me preocupar tanto com a precisão conceitual das coisas, mas com a experiência que a gente pode fazer juntos e se questionar sobre o nosso percurso de construção de identidade e a nossa busca por autenticidade. E eu começo assim, perguntando para vocês, quando eu falo de uma pessoa autêntica, quem que vem em mente? O que vem em mente? Quem vem em mente? Quem é uma pessoa autêntica? Dá para escrever no chat? Como exemplo de autenticidade, de pessoa autêntica. Pessoas do círculo, família, amizade. Fazendo essa pergunta para adolescentes, é bem comum que eles indiquem como
exemplo de autenticidade, personagens famosos. Sei lá, estou tentando lembrar aqui quem eu já ouvi. A Anitta, um personagem famoso, exemplo de autenticidade, uma mulher que tem coragem de expor as suas opiniões, o corpo. Outra coisa que eu vi, personagens que eram pessoas que participaram do Big Brother, inclusive pessoas que ganharam o Big Brother porque se demonstraram como pessoas autênticas ali na casa, né? Pessoas sem fingimento, enfim. Políticos, pessoas que falam aquilo que querem, sem pudor, sem... E é muito interessante isso, inclusive porque os adolescentes, eles na fala deles, né, eu tenho descoberto isso nesses 2 anos como professor, a gente entende muito da sociedade, do caminho nosso e da cultura atual, da cultura predominante, porque eles exprimem com mais facilidade aquilo que é a cultura dominante, né? E eu fui fazer pesquisa sobre o significado de autenticidade e eu encontrei coisas muito interessantes assim, e conceitos de autenticidade que vão mais ou menos na mesma direção. Um conceito que eu encontrei, que eu achei bom, mas eu gostaria de problematizar, é esse daqui. Uma pessoa autêntica é uma pessoa verdadeira, uma pessoa genuína, alguém que é real, sem falsidade, que não tenta ser cópia de outra pessoa, alguém que se apresenta como é, sem fingir ser algo só para agradar as outras pessoas. Reconhecer ser uma pessoa única no mundo, confiante em suas habilidades e opiniões, e, ao mesmo tempo, ciente das suas limitações. Achei muito interessante esse conceito, traz um conhecimento rico da psicologia que a gente precisa aprender e adquirir. Por exemplo, todo o nosso caminho de construção de identidade pessoal, quantas vezes passa por esse aprender que a gente não precisa sempre agradar as outras pessoas, né? Então, tem uma coisa aqui interessante. Outro elemento interessante é esse da genuinidade, de ser verdadeiro, de não ser falso. Aqui já tem uma questão de valor colocada, né? Então, a autenticidade como sendo... Só que me chama a atenção o fato de que todas essas coisas aqui, elas podem ser muito bem interpretadas como algo muito individualista, porque, afinal de contas, eu sou verdadeiro, eu sou genuíno, e eu posso falar aquilo que eu quero, eu posso pensar aquilo que eu quero, eu sou confiante em mim mesmo, mas confiante em si e a confiança no outro, né? Então, eu gostaria de problematizar um pouco isso daqui. Antes de problematizar isso, eu gostaria de ler para vocês uma história que eu encontro... Aliás, hoje eu vou ler algumas histórias desse livro aqui. Tem um psicanalista da USP, que eu gosto muito dele, se chama Gilberto Safra, e vou colocar aqui no chat o nome do cara, Gilberto Safra, e o livro A Poética na Clínica Contemporânea. Esse cara, ele faz um percurso intelectual muito interessante. Da psicologia, da psicanálise, ele transitou pela teologia, especialmente a teologia ortodoxa russa, porque ele se deu conta que as ciências humanas têm um grande problema. Esse grande problema é aquele de tentar dizer quem é o ser humano. Porque a sociologia parte de uma tentativa de conceitualizar, a própria filosofia, quando se pergunta sobre o ser humano, tenta conceitualizar a psicologia, e ele se deu conta que, na clínica, lidando com as pessoas, havia sempre algo que escapava aos conceitos. E ele encontrou na teologia o conceito de mistério, que é um conceito aberto. Na teologia, a gente diz que Deus é um mistério, mas que o ser humano também é um mistério,
porque cada um de nós é um mistério. Então, toda vez que a gente trata de algo do ser humano, de algo de nós mesmos, nós temos que aceitar esse lugar desconfortável que é: eu estou lidando com algo que somos nós, cada um de nós, que eu não posso simplesmente abarcar e conceitualizar e compreender na sua totalidade. Talvez, do mistério, eu só consiga me aproximar. Talvez, do mistério, eu só consiga aprender alguns desses seus elementos. E, do mistério, quando eu conheço algo, aumenta o meu deslumbramento. Eu me dou conta que sei pouco, mas aquilo que eu sei é maravilhoso. E ele conta a história de um menino chamado Mário. Um nome fictício, obviamente, porque é um caso clínico. É uma história dura, mas é muito bonito o que a gente pode tirar dessa história dura. Eu vou ler para vocês. Então, Mário, na clínica, disse assim: por que você me deixou nascer? Tristemente perguntou Mário, menina de 4 anos, a sua mãe. Ele era um garoto desalojado, desencontrado dos amiguinhos, impossibilitado de brincar. Na situação clínica, em sua primeira sessão, pegou uma bacia cheia de água, jogou nela um soldadinho de plástico e, mexendo com o lápis, fez a água girar, girar e com ela o soldadinho. Redemoinho de angústia. Olhando dolorosamente e fixamente para o terapeuta, disse com voz sussurrante e longínqua: socorro, socorro. A demanda era contundente. O que fazer? O que dizer? Ficar só olhando não bastava. Munindo-se de um outro soldadinho, o terapeuta dirigiu para o redemoinho a fim de ir ao encontro do agoniado soldado menino. Mário acompanhava esses movimentos atentamente. O soldadinho terapeuta chegou à borda da bacia Angústia. Mário rapidamente pegou o soldado e lançou para dentro do redemoinho. Socorro! Socorro! Os 2 soldadinhos giravam no redemoinho da angústia. É preciso algo mais. O quê? Mário veio salvar o terapeuta agonizante com um olhar que pousou sobre um pedaço de madeira. O novo soldadinho avançou com a madeira nos braços em direção aos outros 2 que se debatiam na turbulência implacável. A madeira, em contato com a água, transformou-se em uma balsa, frágil, mas salvadora. Esse menino desvelava com seu terapeuta o que necessitava, o que precisava ser estabelecido para uma viagem pela existência. Nascer? Só com uma balsa. Ele mostrava com precisão as dimensões do seu sofrimento e a maneira pela qual o outro poderia ir ao seu encontro, para auxiliá-lo a atravessar o impasse no qual se encontrava. Como surge tal conhecimento? O ser humano se encontra na fragilidade do entre o dito e o indizível, entre o desvelar e o ocultar, entre o singular e o múltiplo, entre o encontro e a solidão, entre o claro e o escuro, entre o finito e o infinito, entre o viver e o morrer. Esse terapeuta, ao se perguntar sobre como que Mário conseguiu ter uma sacada tão grande, uma criança de 4 anos mergulhada em angústia, como ele conseguiu compreender que não é uma outra pessoa que pode me ajudar? Claro, uma outra pessoa pode nos ajudar, mas não é uma outra pessoa que pode me salvar. Todos nós, para atravessar a nossa vida, precisamos de uma tábua de salvação. Precisamos de uma balsa que nos faça navegar com uma certa segurança pela nossa existência. A resposta desse terapeuta é essa, né? Que é a do mistério. E ele indica uma coisa importante. Ele busca na literatura russa e depois na teologia russa a compreensão do ser humano que está sempre em comunhão
com outras pessoas, nós vivemos em comunhão com outras pessoas. E ele indica, aqui, Mário, com essa sua pergunta sobre por que nasci, ele exprime algo profundo que nos caracteriza, que é o nosso desejo de pertencimento. E quando nós vivemos desalojados, quando não pertencemos, quando sentimos que não pertencemos, essa angústia toma conta de nós. Por que começar falando de pertencimento, então? Porque tem a ver com isso, com o fato de que precisamos melhorar esse nosso conceito de autenticidade, que é um conceito demasiado individualista de autenticidade, e que é óbvio que eu preciso ser verdadeiro, autêntico, que eu preciso ter uma autoestima boa, e tudo isso que os psicólogos nos ajudam. É importante que eu saiba viver a minha vida sem ter que agradar a outras pessoas. Mas existe um fenômeno que está presente na nossa vida, que é o nosso desejo profundo de relações, de pertencimento. E a busca por autenticidade, dessa forma, que parece ser... Porque se pensa nesses personagens que os meus alunos disseram, né? Anitta, Gil do Vigor, sei lá, eles falaram de vários personagens assim, bem famosos, né? Ok, pessoas autênticas, né? Falaram da Beyoncé também. Mas tem uma característica curiosa nessas pessoas, que é, inclusive quando a gente as escuta falar, que é o não se importar com outros. Talvez aqui exista uma narrativa romântica da autenticidade, né? Que é aquela que nos faz acreditar que todos nós nascemos para sermos pessoas, nascemos para brilhar, nascemos para ser pessoas fantásticas, admiráveis, obras de artes, e obras de arte que só se importam consigo mesmo. E ninguém quer ser mais ou menos, e ninguém quer ser normal, porque ser normal é visto como não ser autêntico. E aí, se eu, por exemplo, em algum momento, numa relação, um casal, se eu faço algo para agradar meu namorado, minha namorada, posso começar a me perguntar, então, eu não estou sendo autêntico? Então, eu estou vivendo simplesmente para agradar a outra pessoa e aí eu não posso fazer isso? E isso pode gerar um certo conflito. O conflito entre o desejo de pertencer, e o desejo de ser autêntico. A Clarice Lispector tem um texto muito legal sobre isso, que se chama, inclusive, se chama Pertencer, esse texto, né? em que ela fala do processo de descoberta, do que é que significa pertencer para ela, né? E chega à conclusão que pertencer é viver. Pertencer é estar com outras pessoas. E por que não? Pertencer também é viver com e para outras pessoas, né? Eu, esses dias, pensando ainda sobre essa questão, né, eu me dei conta que eu precisava comprar um shampoo anti-queda, porque eu estou ficando careca, né? O Silvio sabe que esse é um dos dramas da minha existência atualmente. E aí eu vi um shampoo na promoção. No supermercado, no Big, e fui comprar para homens, anti-queda, que não funcionou, eu parei de usar. Mas depois eu fui ler a embalagem e achei muito interessante, porque a gente vê como esse desejo de autenticidade ele virou uma questão de propaganda, porque o shampoo diz assim, Origin for Men é uma linha desenvolvida especialmente para você, homem moderno, conservador, esportista e descolado. Eu só precisava de um shampoo que fizesse parar de cair o meu cabelo.
Mas esse shampoo me ofereceu um monte de coisa. Todas elas tocam em questões identitárias. Mas homem moderno, tudo bem, eu posso ser um homem moderno, mas eu uso cabelo de lado, gente. Isso não é muito moderno, é meio retrô, né? Conservador. Eu não me considero muito conservador, não. Talvez em algumas coisas sim, outras nem tanto. Esportista eu não sou. Descolado também não. Talvez seja por isso que o shampoo não tenha funcionado para mim, né? Mas isso me fez pensar como essa questão identitária e como essa questão da autenticidade, do ser quem eu sou, na verdade esconde outras coisas no meu tempo, no nosso tempo, né? Que está ligada a essa questão ontológica, se diria, né? Essa questão profunda do ser humano, mas também essa questão sociológica que as forças sociais estão atuando também sobre nós, e esse desejo de pertencimento que está presente no nosso viver em sociedade, não existe ser humano que não vive em sociedade, ainda que na nossa cultura diga o tempo inteiro que eu tenho que ser eu mesmo, que eu tenho que ser original, que eu tenho que ser... O que acontece é mais ou menos como algoritmos de rede social, né? Sim, seja você mesmo. Olha, nós captamos cookies para oferecer a você o produto de acordo com a sua necessidade, de que que esse shampoo é feito exatamente para mim, que sou moderno, conservador, blá, 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 blá. E eu imagino, então, que essa seja uma forma de construção de uma autenticidade e, na verdade, o que está acontecendo é que eu estou sendo simplesmente movido por forças sociais e eu estou simplesmente sendo mais um, como tantos outros, que pensam ser muito peculiares, muito autênticos, muito verdadeiros. Talvez isso não aconteça com vocês, mas quantas vezes eu me dou conta disso, né? Sei lá, que esse desejo meu de que os meus cabelos parem de cair, né? Também esteja relacionado a esse conflito que a gente vive, né? Entre pertencer, ser aceito, ser como outros, mas ao mesmo tempo ser eu mesmo. Se eu posso ter cabelos longos, por que não tê-los? Então tem essas questões aqui, né? A Ana Silva colocou alguma coisa aqui. Você quer que eu leia, Ana? Só para compartilhar, porque eu achei muito legal, mas não precisa ler, pode Tá bem, continuar. ótimo, ótimo. Tá bem, Ana. A Ana me fez lembrar de uma outra história, eu tinha preparado para um outro momento desse livro também, uma outra história de um outro garoto. Acho que vale a pena, então, a gente ler aqui. Agora é um garoto de 14 anos. Esse garoto de 14 anos, deixa eu ver aqui onde está. Você me deixou nascer. Enquanto 14 não, 10 você anos. busca, só acho que dá para dizer que quem quiser falar ou comentar qualquer coisa, Sim. basta levantar a mão e fica à vontade, né? Você também gostaria de conduzir um pouco dessa maneira, né? Ó, já tem a primeira mão levantada. Fala, Carlos. Grande Cleiton. E aí, pessoal? Boa tarde. Cara, eu me segurei o máximo aqui, viu, Silvio? Eu sei porque eu sempre falo alguma coisa, eu não quero, cara. Quero deixar a Gabriela, o Samuel falar, mas aí o Silvio botou ali, eu tive que erguer a mão, né? Cleiton, eu sou aqui de Canoas, região aqui de Porto Alegre e tudo mais. Mas essa tua fala do shampoo não é meu caso, né? A queda de cabelos, mas me lembrou muito Cristiano Ronaldo, né? Que faz essas propagandas, né? Que, querendo ou não, é um exemplo para muita gente. E ali, da personalidade, uma pessoa que me veio muito forte, foram duas, né? Primeiro, porque eu sou muito envolvido com esporte, foi o Ayrton Senna, né? Todo um adulto aí que viveu, conheceu ele, então ele é um exemplo para muita gente, e eu vejo ele como uma pessoa de personalidade, tem filme dele e tudo mais.
E essa questão de autenticidade, não sei, é algo que eu percebo, acho que você pode complementar depois. Eu percebo que se eu sou quem sou, é porque eu pego um pouquinho de cada pessoa. Logo, eu sou construído, a minha personalidade, né, por várias situações e momentos que eu escolhi, né, ser como aquela pessoa, né, escolhi agir dessa forma porque eu vi outra pessoa agir dessa forma. E eu tenho um exemplo muito clássico que eu coloco aqui em casa, que é a questão, muitas vezes, a gente percebe e sai aquela fala assim, nossa, tu tá agindo igual o teu pai, nossa, tu tá agindo igual o teu sogro, ou a tua mãe que faz exatamente a mesma coisa, porque é algo inconsciente, né? Quer dizer, e essa ação eu fiz porque em algum momento eu vivi tantas vezes que tá no meu inconsciente, né? Então isso vem muito dessa questão de criar, claro, a minha autenticidade, do jeito que eu faço, da minha forma, da minha fala, mas ela vem de lá, de alguém que está muito próximo de mim que eu nem percebo, né? É mais para colocar essa parte. Obrigado, Carlos. Nivaldo. Eu acho bem interessante essa colocação, principalmente nessa formação do eu aí, nessa individualidade e também desse pertencimento. Eu gosto muito de brincar com isso, muito, porque eu acho que quando nós aprendemos a olhar para aquilo que nos movimenta e para tudo isso que nós percebemos hoje, principalmente nas redes sociais, dizendo que você precisa ser feliz, que você precisa gostar de si mesmo, porque senão ninguém vai gostar, que você pode tudo, né? Essas mentiras ditas de uma forma tão convincente e que nós passamos a acreditar piamente nisso, né? Mas eu consigo observar coisas bem simples, né? Por exemplo, quem fez o pãozinho que eu comi de manhã? O óculos, a roupa, a casa que eu moro, o carro que eu ando, o telefone que eu atendo, né? Nós não temos nada nosso. Nós somos 100% outros, formado pelo outro, construído pelo outro, né? O corpo nos foi dado, o conhecimento nos foi dado, o pensamento nos foi dado, tudo nos foi dado. E aí nós temos que ser autênticos. Autênticos com o quê? Autênticos pautado, né, em todas as situações que nos foram dadas pelos outros, dentro de uma cultura vigente, né, que rege os nossos comportamentos dentro de um aspecto moral, né, e ético. Então, nós somos todos esses outros. Aí nós queremos ser quem? Nós somos eu. Né? Então, esse eu, na realidade, ele é um eu de síntese de tudo aquilo que nós estamos recebendo. E aí nós nos colocamos numa posição de ser autênticos, mas de que autenticidade nós estamos falando quando nós nos esquecemos do que nós somos construídos, como nós somos construídos e para quê? Né? E aí, quando nós entramos naquele conceito do fazer-se um de Chiara, né, de poder, né, entrar na realidade do outro, na realidade nós estamos saindo de um nós que é composto por todos os outros para entrar num outro, mas não é para realizar, né, somente o outro. Nesse movimento, eu vou internalizar e eu vou atualizar o meu próprio ser. Então, quando você fala de pertencimento, nós estamos falando da estrita alma humana do humano. Ou seja, na forma com que nós nos constituímos humanos. Sem esse pertencer, né, sem estar intimamente ligado nesse outro que se apresenta perante mim, eu não consigo ter, né, a consciência nem deste que eu estou usando para ser constituído e nem deste aqui que está sendo constituído pelo outro. Consegue entender essa loucura aí? Né? Então, é um eu que é intimamente construído não só diretamente pelo outro, mas por todo esse social, né? Porque tudo que está fora de nós é um outro, e que só tem uma função, uma única função, nos encontrarmos com esse outro, para pertencer. Então, essa busca do pertencimento é a alma do negócio, vamos dizer assim, né? A partir do momento em que nós encontramos a possibilidade de pertencer,
nós encontramos aquilo que nós chamamos de felicidade. Porque aí nós construímos esse eu, construímos esse outro, né, dentro dessa realização do nós, né, que é aquele fruto de Jesus em meio, né, que vai nascer ali quando nós nos fazemos um. Né? Então, nós nos fazemos um para nos tornarmos inteiros. E é a única possibilidade. E nos tornamos inteiros para promover um bom encontro. Porque somente dois inteiros se encontram, as metades não se encontram, né? Elas se dependem. Né? O encontro verdadeiro de duas totalidades. Né? Eu acho que é isso. Obrigado, Nivaldo. Nada melhor do que ter um especialista. Obrigado, viu? Vou ler a história essa daqui, para a gente dar sequência. Silvio, me oriente quanto ao tempo, tá bem? Bom, a princípio, mais 8 minutos, até as 4, sem fazer intervalo. Tá bem. Um paciente, menino de 10 anos de idade, veio à sessão trazendo um caderno. Entregou-me o caderno, pediu que eu o abrisse e lesse as poesias que ele havia escrito. Eram poesias tipicamente escolares, versos rimados, plenos de lugar comum. Depois de um período de silêncio, ele disse: a professora adorou esses versos que eu fiz. Ela não sabe de nada. Eu escrevi esses versos para agradar a ela. Na verdade, são uma droga. Tomou o caderno das minhas mãos, virou-o ao contrário, abriu-o novamente e entregou-o a mim, pedindo que eu lesse as poesias que estavam escritas naquela parte do caderno. Eram escritas em verso livre, e eu poderia dizer, eram vivas. Ele comentou: essas sim são boas. Eu escrevi para dizer o que eu sinto, o que eu vivo. Quantas crianças encontram a possibilidade de virar o caderno ao contrário? Do ponto de vista social, suas poesias mostradas em primeiro lugar eram consideradas criativas, mas ele sabia claramente que a criatividade dele não estava nessas poesias, mas naquelas que haviam sido escritas no caderno ao contrário, símbolo da ruptura que esse menino precisava encontrar como possibilidade de si. Não encontrar um outro, é exatamente aquilo que dizia o Nivaldo, não encontrar um outro para quem a ruptura possa ser reconhecida como tentativa de encontrar o singular em si, pode levar a pessoa à ruptura como sintoma estereotipado, arremedo, quer dizer, imitação, de um viver criativo que jamais pode ser testemunhado por um outro rosto humano. O criativo que possibilita aparecer a singularidade da pessoa inédita, a singularidade pessoal inédita, é bastante diferente do que socialmente se considera criativo. Aqui ele chama de criativo, mas eu escolhi esse trecho para dizer: será que aquilo que nós temos visto socialmente dito como sendo pessoas autênticas é de fato autenticidade? Ou é simplesmente, como ele diz aqui, não encontrar uma outra pessoa de verdade que me escute, que possa ler as minhas poesias escritas no caderno ao contrário? Por não ter encontrado, então encontro um lugar social, um lugar que hoje é tido como lugar importante, privilegiado, em que eu expresso uma certa ruptura com as coisas, mas, na verdade, aquilo que eu ali exprimo nesse lugar, que pode ser a rede social, que pode ser o mercado de trabalho, é simplesmente um estereótipo de um viver criativo? Será que esses personagens citados pelos meus alunos são, de fato, autênticos? Ou simplesmente é um lugar comum, socialmente reservado para aquilo que se considera hoje a autenticidade, que é uma autenticidade solipsista, individualista, que não se importa com o outro, que não está nem aí para o sincericídio, porque se você é autêntico, você pode, então, falar tudo aquilo que te dá na telha, e a nossa proposta de construção de autenticidade, ela vai em outra direção. Ela reconhece que
extremamente importante o processo de autoconhecimento, mas reconhece que autoconhecimento não é algo que se faz estando eu sentado sozinho, simplesmente refletindo sobre mim mesmo, procurando no mais profundo da minha individualidade aquilo que só eu tenho, e se só eu tenho é muito valioso, então eu faço a publicidade disso. Autoconhecimento é sim um processo que implica reflexão, que implica o silêncio, que implica questionar-se, mas autoconhecimento é um processo vivido na relação com outras pessoas, porque eu conheço certas coisas de mim, especialmente certas potencialidades de mim, na relação com outras pessoas. É no viver com e para o outro, e juntos, nesse conviver, que o Gilberto Safra, né, esse autor, utiliza o termo, ele utiliza em russo, mas é o termo comunhão, quer dizer, o viver em comunhão é ali onde a minha possibilidade de autenticidade se revela, inclusive para mim mesmo. Eu me lembrei de uma situação recente, dolorosa, vivida aqui em casa, e onde eu descobri coisas de mim que eu simplesmente não conhecia. E eu vou contar isso porque aí na segunda parte a gente parte desse aspecto aqui, né? Que foi o período aqui em casa, no Focolares, os Focolares ficaram doentes, eu fui o único que não fiquei doente, e um dos focolarinos, então, faleceu por causa do coronavírus, né? Estava todo mundo com Covid, né? Eu não descobri uma força interior para superar e para passar por certos momentos da vida por meio de um processo reflexivo, sei lá como. Eu descobri isso na relação de amor que eu estabeleci com os meus irmãos. Ali eu descobri algo de mim, como eu descobri algo dos outros. A minha autenticidade não se revelou naquele momento de dureza, né? Não se revelou fazendo aquilo que eu quero, simplesmente, mas fazendo coisas que eu não gostaria de fazer, mas fiz partindo de princípios. Princípios que me diziam que a forma segura, a balsa que eu tinha para atravessar o redemoinho de angústia que eu vivia, eram eles. Eu comecei esse primeiro momento falando da balsa, com a história do Mário no seu redemoinho de angústia, e a gente faz a pausa, mas eu gostaria que vocês se perguntassem nesse intervalo, se possível, qual é a balsa que nós temos, que cada um tem? Nos momentos difíceis, naqueles mais complicados, naqueles que você sabe que você não pode simplesmente fazer o que quer, e, portanto, onde essa ideia de autenticidade ela desmorona. Como você faz? Ou como podemos fazer para atravessar? Onde nós buscamos um lugar seguro? Né? Silvia, a gente volta em quanto tempo? Ótimo, Pedro. Vamos fazer... Olha, eu sugiro a gente fazer um intervalo de 10 minutos, pode ser, gente? Sei que é curto, mas como o tema está denso, assim... Mas se vocês quiserem e preferirem, a gente pode tocar também. Podemos colocar em votação. Palestrante não perde, né, momento. Como, Carlos? Desculpa, não entendi. Palestrante não perde momento, cara. Então, toca? Beleza. Para esse segundo momento, então... Pode, né, Bruno? O Lisboa já dormiu? Tá, Alisson, você dormiu? E quando responde assim, ó, tô dormindo ou jogando videogame. Beleza.
Então, desse momento da minha vida, né, é que eu pensei, na verdade, eu compreendi algo que eu já tinha estudado, que eu tinha estudado, inclusive, para preparar aulas, e a gente entende certas coisas na nossa vida, inclusive quem participa, por exemplo, do movimento há muito tempo, tem coisas que a gente sempre escuta falar, né? Quem como eu, que desde criança ouviu que era louco, que dizia umas coisas assim, a gente adquire quase simplesmente como vocabulário, só que só em certos momentos é que aquilo faz sentido na nossa vida. Que são certos princípios. Quer dizer, certos princípios, né? Tem um livro que eu gosto muito, que foi o que melhor para mim, até hoje, explicou de maneira simples, fácil de entender, universal, a importância desses princípios para a formação do nosso caráter, que é um livro que eu recomendo. Por favor, não me julguem, nem julguem o livro pela capa. É um livro que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que fez sucesso, vendeu um monte, e o conteúdo dele não faz jus, na minha opinião, ao lugar onde ele está colocado nas prateleiras das livrarias. Eu tive contato com esse livro no antigo trabalho que eu tinha no banco, quando eu me tornei gerente, e me fizeram, então, fazer cursos, né, de gestão de recursos humanos, não sei o quê. E aí eu fiz um curso de 1 semana sobre esse livro aqui, para me tornar uma pessoa eficaz, né? Então, o banco queria, claro, que eu fizesse aumentar a produtividade dos meus empregados. E eu descobri, numa linguagem do mundo da administração, coisas que eu já sabia e que eu nunca tinha me dado conta. E esse cara, o Stephen Covey, explica da seguinte forma, né? Que ele mesmo, quando foi pesquisar sobre sucesso, o que fazer para obter sucesso na vida, né? Típica questão da administração, típica questão bastante colocada nos nossos dias, né? Todo mundo quer ter sucesso. Você quer ser autêntico, ser quem você de preferência, ter uma imagem autêntica veiculada nas redes, na verdade, uma imagem construída de si, né? Segundo certos padrões, para que a gente obtenha sucesso. E ele diz assim, me dei conta que nos últimos 150 anos, que na verdade que há uma mudança de um tempo para cá e da literatura sobre sucesso 150 anos para trás. Que enquanto, por muito tempo, se falou sobre caráter, a mulher de sucesso, o homem de sucesso, eram pessoas que tinham certas características, e essas características eram pessoas que eram tidas de valor, por exemplo, sucesso estava vinculado como paciência. Uma pessoa paciente é considerada uma grande pessoa, uma grande mulher, um grande homem. Uma pessoa corajosa era considerada uma grande mulher, um grande homem. De um tempo para cá, houve uma mudança. E essa mudança, em grande parte, vem de uma vulgarização de uma certa corrente da psicologia positiva. E que se criou o autor chama de ética da personalidade, onde se criou uma ética da personalidade que é muito focada na imagem externa e que trata do sucesso como sendo saber portar-se, saber falar bem, saber se exprimir. E se a gente presta atenção, é muito próximo desse nosso conceito de autenticidade que nós temos. É muito próximo daquilo que faz uma pessoa ganhar o Big Brother. Eu estou dando exemplos extremos, porque com exemplo extremo, às vezes, a gente pode captar o que daquele extremo toca a minha vida. Tocou na minha vida o fato que eu me dei conta que eu buscava simplesmente o meu shampoo ali para queda de cabelo por muitas razões. Quem sabe, dentre elas, essa preocupação muito externa, né?
E essa ética da personalidade, ela ensina técnicas de relações públicas, técnicas de atitude positiva, que ser autêntico é ser otimista, e isso é muito bom, ser otimista, que ser autêntico é ser divertido, e é muito bom ser divertido, que ser autêntico é uma série dessas coisas, né? Ser autêntico, e a coisa curiosa é que, por exemplo, para as meninas, né? Para as mulheres, tem que ser autêntica, porque tem que conquistar o espaço no mercado de trabalho, e tudo isso é importante, só que essa mesma cultura da autenticidade da mulher, ela diz que na hora de fazer entrevista você tem que se vestir de uma determinada forma, né? Tem que ser neutra também, né? É curioso isso, né? Mas o fato é que esse paradigma, e esse é um paradigma sobre o que significa autenticidade e o que significa ter uma identidade e ser uma pessoa de sucesso no nosso tempo, é um paradigma que não corresponde com a realidade. Porque a maioria de nós, se quer mudar algo da própria vida, por exemplo, não é suficiente que pensemos positivo. E isso daí vai acontecer. Ou não é suficiente que eu saiba falar coisas e que eu saiba falar bem. Porque, especialmente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, ou em momentos, e essa crise não necessariamente é uma crise negativa, pode ser uma crise muito positiva, coisas outras vêm à tona. Eu imagino, o Silvio foi pai recentemente, e deve ter sido uma alegria enorme o nascimento da Ana, mas também um momento de crise, e que muitas coisas do próprio casamento, do próprio relacionamento, vêm à tona. E aí, não é suficiente que você tenha aprendido uma técnica de, sei lá, vou falar de uma coisa positiva, comunicação não violenta, porque você vai perder a paciência e não vai ser tão fácil assim exercer essa comunicação não violenta, porque certas mudanças em nós, elas devem começar de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é aprendendo técnicas, simplesmente, né? É naquele processo de autoconhecimento, como eu disse, que não é simplesmente a atitude reflexiva, individual, mas relacional, em que a gente se dá conta de quais são os meus valores mais profundos, quais são os meus princípios. Porque são os princípios que governam o mundo. A lei da gravitação universal é universal. Eu posso não acreditar que a minha caneta vai cair, mas ela vai cair. E eu posso, sei lá, me persuadir de que basta eu pensar de uma determinada forma que a caneta não vai cair. Aliás, eu posso até mudar o nome disso. Eu posso dizer que isso não é gravidade, mas a caneta vai cair da mesma forma, né? E na nossa vida é assim. Nós precisamos, no nosso percurso de autenticidade, ter a coragem de encontrar, se existe algo que tenhamos que fazer pessoalmente, no processo reflexivo, talvez o que vale mais a pena seja isso, encontrar quais são os princípios de vida que nós temos para nós mesmos. E, encontrando esses princípios de vida, não focar tanto na ética da personalidade, que é aquela ética de uma pátina sobre mim, que me faz ser um homem ou uma mulher de sucesso nas coisas, mas que quando chegar o momento em que os meus relacionamentos que estou construindo, sei lá, a Gabriela que acabou de casar, né? A Isa que acabou de casar, quando chegar o primeiro momento, como que elas vão agir? Como que a gente vai agir? Porque ali em que a gente está no redemoinho de angústia, só uma coisa que seja de fato profunda pode me ajudar na travessia. E isso
está relacionada ao focar no homem e na mulher interior. Isso está relacionado a saber que não existem receitas de sucesso e que esse passo a passo de como ser uma pessoa autêntica, que a gente encontra em qualquer página aqui, numa pesquisa rápida que a gente fizer, talvez não funcione, porque para a nossa vida não é suficiente uma receita pronta, é pouco. Então, eu preciso ter a coragem de viver radicalmente e intensamente as minhas relações. Eu preciso experimentar coisas que são consideradas obsoletas, porque ser autêntico é dizer aquilo que quer, mas silenciar por amor, por exemplo, já não é mais considerado como algo bom. No entanto, a avó, que foi a Fernanda aqui dizendo que ela considera a avó dela como uma pessoa autêntica. Eu não sei quais são as características da avó da Fernanda, mas se eu lembro da minha avó, que eu pensei ser uma pessoa autêntica, eu vi muitas vezes essa mulher silenciar, mas não como resignação, nem como aquela coisa fruto de uma sociedade machista, que a gente sabe que existe, mas como uma expressão de amor e de paciência absurdas. Mas então isso vale a pena. Sabe, esses valores que andam esquecidos, assim, a gente talvez precise revisitar o que significa ser íntegro, o que significa ser justo, o que significa ser paciente, porque todas essas coisas não são ditas na literatura sobre sucesso, elas praticamente não são mais ditas hoje, e nós somos muito provados nessas coisas. No entanto, no redemoinho de angústia que de tempos em tempos ronda a nossa vida, são essas coisas que nos ajudam a atravessar, porque é ali que a gente sabe que está a balsa segura. No redemoinho de angústia de maio, junho, julho, sei lá, do ano passado que eu vivi, foram essas coisas que me ajudaram a atravessar, sabe? Quer dizer, nós precisamos reaprender a fundar os nossos comportamentos em princípios, não tanto em coisas externas. Eu acho que isso daqui que é o mais importante, isso daqui que é o resumo, sabe, de tudo que eu gostaria de falar para vocês, sei lá, me questionar junto com vocês, né? Se vale a pena ser autêntico, se vale a pena, se é uma opção ser autêntico, eu diria que é uma opção ser autêntico, mas é uma opção muito arriscada, e que não tem a ver com ser peculiar. Eu posso ser muito normalzinho na minha vida. Eu posso continuar tendo o meu cabelo penteado de lado. Eu posso continuar sendo, inclusive, esse homem que vive essa crise de, ai, meu Deus do céu, a minha barriga está crescendo, meus cabelos estão caindo. Aceitar que isso faz parte de mim, inclusive essa contradição faz parte de mim. Mas que eu sou alguém que estou experimentando continuar a minha vida e viver a minha vida, apostando nas relações com as outras pessoas, que eu posso optar entre uma sinceridade que é sincericídio, ou uma sinceridade que aposta que vale a pena manter a relação, e que manter a relação, de vez em quando, pode passar, por exemplo, por um silêncio amoroso, que espera o tempo do outro. E isso não significa que eu estou deixando de ser eu mesmo. Pelo contrário,
eu estou sendo eu mesmo uma pessoa que é capaz de amar, uma pessoa que é capaz de ser paciente, né? Que alguém que pode desenvolver autoconfiança, mas alguém que também aprende a confiar em outras pessoas, porque eu posso ser extremamente autoconfiante e ser simplesmente uma pessoa soberba, que não consegue se relacionar com outras pessoas. Então, eu posso, por amor e no amor, não só desenvolver a autoconfiança, mas desenvolver a capacidade de confiar em outras pessoas. E isso é ser autêntico. Que, claro, eu preciso aprender que eu não preciso simplesmente agradar sempre outras pessoas e dizer sempre sim a outras pessoas, em que eu preciso aprender que comparações, me comparar com outras pessoas podem pode me fazer mal do ponto de vista da minha autoestima, por exemplo. Sim, é verdade isso, e é muito bom, e é um passo enorme. O Nivaldo deve atender quantas pessoas, né, Nivaldo, bom, porque a gente se embate de vez em quando com isso, né, com as nossas questões de autoestima, e a gente precisa aprender a não ter que agradar sempre outras pessoas e a não se comparar com outras pessoas. Mas a gente precisa também dar um segundo passo de maior maturidade, em que, sendo inteiro, como dizia o Nivaldo, eu posso sim ser capaz de ceder em algo por amor, e isso não significa que eu estou me diminuindo, significa, ao contrário, que eu estou possibilitando que o outro também seja. Quer dizer, que a nossa autenticidade ela seja não só um recurso individualista de aprender a como ter sucesso sozinho, mas que seja como construir relações verdadeiras, autênticas, relações que no âmbito do movimento, e se eu quiser utilizar a linguagem que vem do Evangelho, significa relações de amor recíproco. Quer dizer, relações onde o humano, o verdadeiramente humano, pode se manifestar inteiramente, onde não importa se eu escrevi uma poesia clichê ou se eu escrevi uma poesia no caderno ao contrário, eu posso, e sei que o Silvio me escuta, mas eu posso ouvir o Silvio. E que ouvir não seja considerado simplesmente diminuição de mim, mas que ouvir seja considerado crescimento, abertura. Dentro de mim há um espaço que eu nem mesmo conheço. E eu posso, vez por vez, na relação que nós construímos uns com os outros, abrir espaço para o outro em mim. E isso não me diminui, isso me faz crescer. E isso é um caminho de construção de autenticidade ligado a valores, ligado muito mais ao caráter do que necessariamente a literatura de sucesso que faz sucesso no nosso dia, que me diz que sim, que faz sucesso no nosso dia. Eu ficaria por aqui e abrir espaço para a gente conversar mais, porque quem sabe no diálogo quantas coisas podem surgir, né? Obrigado. Nossa, espetacular, Cleiton. Muito legal, fico muito feliz que os jovens que possam ter escutado essas reflexões enquanto o pessoal se toma coragem de se habilitar e escrever aí. Outro dia, escutando um pensador que estava falando justamente das correntes filosóficas que atuam hoje, que são muito fortes hoje, né? E ele batia muito nessa corrente que deriva lá do existencialismo, e principalmente quando ele falava de Sartre,
que abdicou das formas, abdicou daquelas coisas do pré-existente para que as pessoas se autoconstruam. E aí ele bate muito forte nessa tecla, que é essa ideia do eu me faço, do eu vou, ao passo em que o estabelecido, as coisas que existem, e nisso no que existem também entre os outros, ele tem um potencial de riqueza que não só é uma possibilidade, mas ele é quase o caminho obrigatório da formação do encontro meu pessoal, da minha realização. Passa pelo outro, passa por eu me encontrar impotente diante do outro, né? Esse momento que você comentou aí, que vocês vivem no Focolares, são momentos em que a gente invariavelmente vai ser colocado diante de situações assim. Invariavelmente nós vamos entrar em situações que nós somos impotentes. Nós não temos o que fazer. E o outro é aquele que nos estende a mão, e não porque necessariamente é a pessoa que é sábia que nos indica. Mas eu comento, e eu não vou dar exemplos para não ser muito longo, mas vários de vocês estão entrando na fase de casamento, né? Alguns já aqui casados. Quantas vezes eu experimentei na minha vida de casado que o outro, mesmo quando o outro comete erros e quando o outro falha comigo, ele é um dom para mim, porque ele abre portas para a minha vida que ninguém abriria. E tive situações muito claras aqui com a Cris, coisas que talvez que depois ela diz, olha, não fiz certo, não foi legal, mas aquilo me abriu um mundo de possibilidades. Então isso, eu gosto muito da imagem de que o outro, quando nos fere, é uma bênção, né? Então isso. Mas muito obrigado, Cleiton. E agora fica aberta a palavra aí. Tem uma pergunta ali do Samuel, Silvio, que é: como seres humanos é correto dizer que somos autênticos por natureza? Penso nisso, pois vejo identidade e autenticidade como duas coisas que andam juntas. A grande questão que fiquei pensando é que muitas vezes assumimos a imagem que não nos representa para comprarmos coisas como aceitação social, remediar problemas, etc. Samuel, eu tratei aqui autenticidade e identidade quase como sinônimos, sim, né? Então, foi uma escolha minha, né? Inclusive, no início, até dizia que eu não vou me preocupar com precisão conceitual, eu vou me preocupar com conversar algo que talvez faça sentido para a gente, né? Sim, então eu tratei aqui como sendo a mesma coisa, né? Depois, sobre o comprar coisas como aceitação social, o remediar problemas, etc., né? Veja, a aceitação social, aqui eu tentar falar mais como sociólogo mesmo, né? Existe... seria impossível viver em sociedade se certas coisas que nós fizéssemos não fossem para aceitação social. Vamos pensar na questão do pudor, por exemplo, né? Por que vestir-se? Isso tem a ver com aceitação social. É muito interessante que na visão performática de autenticidade, essa seja uma das questões, por exemplo, que caem. Então, ser autêntico significa, inclusive, não ter pudor, por exemplo, de mostrar o próprio rosto. Então, esse caminho da autenticidade não seria aberto para mim, que tenho vergonha de sair por aí mostrando meu corpo. Então, percebe a contradição que o conceito de autenticidade, esse conceito vulgar que a gente vive, ele traz, né? Porque nos leva a isso. Então, quer dizer que eu, que tenho vergonha de mostrar o meu corpo, e essa vergonha ela é socialmente construída, não existe essa vergonha, embora exista pudor, por exemplo, nas sociedades indígenas tradicionais, porque o pudor varia de sociedade para sociedade, né? Não existe a vergonha de mostrar o corpo, né? Pensa então, tem esse elemento aqui, né? Então, eu sei que faz parte de mim, e não é um problema vestir-me para aceitação social. Isso não fere a minha autenticidade.
E eu não preciso, para ser autêntico, ser uma pessoa despudorada, porque, afinal de contas, eu posso simplesmente fazer aquilo que eu quero. Esse é o problema. É essa construção de identidade, de autenticidade, que é centrada no eu. Mas o eu, sem um outro, ele não existe, né? Então, tem aqui um limiar, né? Talvez o Nivaldo, aí, como psicólogo, possa, inclusive, indicar melhor, né? Porque aqui tem uma questão que entra ali mais psicológica, né? O Silvio falando, eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei que eu tinha preparado uma cena do Sandman. Tá todo mundo vendo a série aí? Do Netflix? Sandman, não? Sandman? Não. Veja, é muito boa, viu? Como, claro, toda série boa, você pode criticar um monte de coisa. Mas tem um episódio... Bom, vamos por partes. Antes de falar do Sandman, enquanto o Silvio falava, eu lembrei de uma figura que resume bastante bem a nossa forma de ver as coisas na contemporaneidade, que é o self-made man. Conhecem essa estátua e esse conceito? Estão vendo bem? Deixa eu ver se eu... Consegue ver bem? Sim, eu só estou compartilhando a tela de pesquisa do Google, né? É essa imagem do homem que se constrói a si mesmo, né? O self-made man. E essa é uma concepção filosófica, né? É uma concepção filosófica que, em termos de filosofia do conhecimento, de história da filosofia, né? Tem a ver com o fato de que, passado um período da história da humanidade em que nós vivíamos, que a carga social era muito forte, né? Onde o indivíduo, como conceito, como experiência, ele não existia a sociedade, e ponto, né? Falando em termos muito simples, né? A própria filosofia, na modernidade, então, ela se concentra sobre o indivíduo, sobre o ser humano, chegando a esse extremo da concepção do ser humano como sendo uma tábula rasa que se constrói ao longo da vida. E, obviamente, isso daqui tem algo muito interessante, muito importante, que, sim, de fato, eu me constituo como ser humano, mas eu não me constituo e me construo a partir do nada. Esse é o ponto muito problemático nessa forma de filosofia, na forma de filosofia do self-made man. E nós precisamos, a partir daí, inclusive, fazer uma crítica ao capitalismo contemporâneo. E com isso, por favor, não me chame de comunista, porque eu não sou, mas no sentido de crítica social, aquilo que a gente vive, que faz parte da nossa cultura, que está muito ligada com essa vulgarização de uma psicologia que diz basta você pensar positivo, porque tudo parte da tua mente, você pensa, você vai, você constrói. Ok, grande parte das coisas parte da minha mente. Os meus sonhos, sim, surgiram na minha mente, mas eu não me construo e me constituo enquanto ser humano, enquanto sujeito, enquanto homem, esculpindo a mim mesmo. Somente me constituo nas relações, desde as relações mais elementares, a minha relação inicial com minha mãe, quando eu nasci, com meu pai, e aqui isso, Gabriela, a Gabriela tinha colocado ali há algum tempo, né, a filosofia do Ubuntu. Essa filosofia do Ubuntu, Gabriela, é muito curiosa, porque é a filosofia de base, por exemplo, do cristianismo. A filosofia de base do cristianismo é essa, que sempre, claro, a individualidade ela é importante, ela é fundamental, mas é insuficiente pensar no eu e viver no eu, né? Eu lembrei de estou estudando mística agora no meu doutorado, e a mística de Chiara Lubick, tem uma passagem muito importante, porque quando se fala de mística, historicamente, na história da igreja e na história da humanidade, é aquele momento ápice em que o ser humano, um indivíduo, sei lá, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, o Buda, percebe o divino dentro de si.
mas percebe com potência, com uma coisa que é absurda, que ele mal consegue comunicar. E dali comunica na forma maravilhosa que a mística comunica, né? Com poesia, com canção. E Chiara tem uma sacada que é muito interessante, porque ela faz esse percurso e ela descobre a Trindade dentro de si, mas ela descreve, né, que é como se ela estivesse em um jardim e se dá conta que seria absurdo que uma flor olhasse simplesmente para si. E ela diz, mas se essa Trindade, esse Deus, está dentro de mim, mas ele também está dentro do outro, então é absurdo que eu olhe somente para mim e não olhe para o outro, porque o mesmo Deus que está dentro de mim está dentro do outro. E aí é onde ela tem essa sacada, né, do jardim, ela fala do olhar para todas as flores. É um pouco esse o percurso que, inclusive, a filosofia, a psicologia contemporânea, a sociologia contemporânea estão fazendo com muita fadiga. Depois de descobrir o sujeito, depois de descobrir que o ser humano é capaz de se construir, ele precisa redescobrir a relação, ele precisa redescobrir o outro, o rosto do outro, e que todos esses conceitos fundamentais que há algum tempo a modernidade nos deixou, né, de dignidade do ser humano, de direitos humanos, ou coisas, né, como essa sobre a qual falávamos, né, a autenticidade, é insuficiente a gente pensar que seja algo assim tão individual, porque na verdade essas coisas elas acontecem na relação, porque a relação é tão constitutiva do ser humano quanto o estar em si, quanto a individualidade. Gabriela está como levantada ainda, se queria falar, e depois o Carlos. Sim, eu ia compartilhar como que é interessante isso, né? Que na psicologia social a gente discute muito nesse sentido, justamente para não cair no risco de culpabilização dos sujeitos, né? Porque se a gente não considera essa constituição a partir das relações, a gente se exime da responsabilidade sobre o outro, né? Da nossa responsabilidade social, enfim, porque é culpa dele, né? Então, se essa pessoa está nessa situação de vulnerabilidade, né, vamos pensar nesse sentido, é porque a culpa é dela, né? É porque ela não fez por merecer, ou é porque ela não batalhou o bastante, né? E aí a gente simplesmente se exime, né, dessa responsabilidade, jogando totalmente no indivíduo, né? Então, muito interessante. É um exercício constante, assim, na psicologia social, né? Acho que É claro que existe também o fenômeno contrário, né, Gabriela, porque a gente às vezes transita, né, nessas coisas, né? Existe também o fenômeno de culpar sempre o sistema, né? Faz parte igualmente dos absurdos que a gente vive, né? Então é sempre culpa do sistema, culpa disso, daquilo. A própria palavra culpa é utilizada de forma equivocada, né? Quer dizer, uma palavra que nasceu no contexto da teologia, se popularizou, mas que hoje não é mais utilizada no contexto originário e causa muito problema para as pessoas, né? Porque a gente vê culpa em tudo, mas, por exemplo, não existe culpa, segundo a concepção teológica católica, onde não existe liberdade. Portanto, se não existiu liberdade da pessoa em uma determinada coisa, por que se sentir culpado? Né? Carlos? Tchê, antes de mais nada, obrigado aí pela palestra e pelas palavras. Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá, show. Muito bom. Também agradeço os colegas, né? Porque se chegou a esse momento também é uma parte do pessoal que foi colocando as suas percepções. Cara, olha só, faz 2 semanas que eu terminei de ler um livro aqui e achei fantástico, né, cara? Pra te ver. Eu achei muito legal a tua colocação ali. Quem me indicou esse livro foi meu chefe, né? Ele disse, não, lê lá, vai ser muito bom. Só que no final eu terminei de ler o livro e percebi que não é só uma questão profissional ali, tem muito, muito, muito pessoal e social. Eu disse, tu sabia disso? Ele disse, com certeza, eu sabia, por isso que tu te recomendei, né? E isso eu faço o link com aquela reflexão que tu colocou
que é a gente se embasar em valores, em princípios. E eu fiquei pensando, mas como encontrar esses princípios? Como encontrar esses valores, né? E para mim é muito claro que é através das relações, através das pessoas que a gente vai se encontrando, né? Na vida, que vão aparecendo através de oportunidades e de diversos momentos. Hoje eu estou lendo um livro que é sobre a Michelle Obama, né? Então eu percebi que através da leitura a gente pode encontrar muitos princípios e valores. Ao mesmo tempo, eu coloco um outro livro que eu super recomendo, que é um livro bem fininho, que se chama Qual é a Tua Obra, do Sérgio Cortella, né? Que parece muito profissional, mas é muito pessoal, né? Ele fala um pouquinho de liderança e sobre ética, do que a gente vai deixar aqui, qual é a obra que eu deixo nessa fase da minha vida, né? E por fim, assim, para não ficar muito longo, tu comentou ali de saber dizer não, né? E saber dizer o momento de sim. Para mim é muito difícil isso. A minha esposa mora comigo, né? E ela percebe muito isso. Cara, tu diz muito sim para tudo. Tu também tem que saber dizer não. E é um trabalho muito profundo comigo mesmo, né? Da minha autenticidade. Porque quando eu era pequenininho, eu me recordo muito que meu pai dizia assim, ó, a melhor coisa que tu pode fazer para uma pessoa é fazer o que ela pede. Se tu quer me ajudar, ó, pega o martelo. Eu vou lá e pegar o martelo do meu pai. Ah, faça isso. Eu ia lá e fazer. Só que também tem uma questão de autorreflexão. Saber que algo eu não sei fazer também e que em alguns momentos eu vou ter que dizer não, né? E eu vejo isso muito na minha profissão, né? Então, muitas vezes, a gente tá ali dando o seu melhor e o seu gestor percebe, cara, esse cara é muito bom, eu vou delegar mais e mais e mais. Mas tu tem que saber o seu limite, que tu não vai conseguir entregar da melhor forma. Então, aí vem o saber dizer não, né? E o silêncio, né? Tu comentou ali, até o Silvio comentou, né? Aqui na nossa relação, a minha esposa percebeu muito isso, que a gente, quando a gente tem uma intriga, os dois ficam em silêncio, né? A gente não tem aquela comunicação, aquele choque direto, mas a gente percebe que quando as coisas estão em silêncio, alguém está machucado, né? Alguém está incomodado. E aí surge aquele momento de colocar em comum, né? Mas é algo que a gente vai identificando na relação, né? Convivendo diariamente. Quando a gente morava em casas separadas, a gente nunca ia perceber isso, né? Então, como a, a interação diária também cria e faz com que a gente se descubra como pessoa, né? Silvio, posso compartilhar, então, 2 minutos da série? Por favor. Acho Como que não vocês tem não problema de direitos assistiram, autorais aqui. que o Netflix não saiba. Como vocês não assistiram, vou contextualizar a coisa. Então, a série se chama Sandman, conta a história Spoiler, hein, Cleito? não, sem spoiler, vai ser só 2 minutos. Conta a história de Morpheus, o senhor do sonhar. Então, o reino dele é o reino do sonhar, o reino dos sonhos. Ele foi aprisionado pelos seres humanos, passou 100 anos aprisionado, e nessa prisão roubaram as armas dele, os instrumentos dele. Ele tinha 3 coisas: ele tem um capacete, um elmo, ele tem uma areia, né? Por isso que Sandman, sand, né? E ele tem um rubi. Cada uma dessas coisas com uma característica diferente. São os poderes. Isso é coisa de mitologia grega, né? Os deuses têm certos instrumentos que fazem, né? O Cupido tem a flecha, que faz com que as pessoas se apaixonem, né? Então, eles exploram essa coisa aqui. O rubi tem a capacidade de realizar tudo aquilo que as pessoas desejam. E o rubi cai nas mãos de uma pessoa, e aí sem spoiler, né? Essa pessoa, então, decide que está cansado da falta de autenticidade dos seres humanos. Que ele está cansado do fato de que as pessoas não são genuínas. E ele vai a uma determinada lanchonete e tem uma pessoa, uma atendente, que é super solícita, sempre muito simpática. E ele, então, considera que isso é ser inautêntico. E ele decide, porque ele tem o rubi, que faz realizar os desejos, que a partir daquele momento, Inês, oi, você tá linda!
ele decide que, a partir daquele momento, as pessoas só irão falar aquilo que elas pensam e só irão fazer aquilo que elas realmente desejam, que a partir daquele momento todo mundo será autêntico. E o que acontece é uma tragédia. No restaurante onde eles estão, por exemplo, todo mundo se mata, é toda uma coisa assim, né? E aí Morpheus, o Sandman, o deus do sonhar, aparece para ele para retomar o rubi. Então é esse diálogo que eu gostaria de mostrar para vocês. Silvio, eu não lembro como que eu faço. Ok, share sound. Ok. Vocês preferem legendado ou dublado? Legendado mesmo, né? Vamos lá. Hello. I'm John. I'm glad you're here. The power's gone out. So there's no TV and no one left to talk to. What is it you think you're doing? Saving the world from its lies. The ruby wasn't made for that. Oh, you're the Sandman. My mother was right. She said you'd be coming for it. You must return it to me so that I can repair the damage you have done. Well, I'm not giving it to you. It's mine. It is harming you, John, and your world. It's revealing the truth. This is the truth of mankind. No, you're wrong. This is the truth of mankind. How's work going? Good, busy. They're lying to themselves. Gary's supervising a new venture. That looks promising. It's all lies. Not lies, John. Dreams. Right, sweetie? Kate dreams of running away when no one... Cleiton, eu achei que era só meu. Eu tenho a impressão que tem algum bloqueio do Netflix, porque a gente vê a legenda, mas a gente não vê o... Deve ser, então, para não... Tudo bem. Netflix safado, boicota a gente. No Google mas Meet, tá bom. No Google Meet não tem isso, ó, tá vendo? Então vejam o capítulo 5 do Sandman. O fato é que ele explica pro John que as pessoas não estão mentindo, porque talvez elas não tenham dito simplesmente o que deu na telha. Elas estão sonhando. Ele diz isso. Então, quando a mulher diz ali para o cara, tentando valorizar o trabalho dele e tal, na verdade ela está sonhando, né, algo que ela gostaria que fosse. E que a humanidade é assim. E que isso não significa que eles estão mentindo. Ou seja, não significa que nós não sejamos autênticos se nós não estamos cometendo um sincericídio. Isso faz parte, inclusive, do nosso modo de sonhar e de desejar que as coisas sejam diferentes, quem sabe, né? Ou isso faz parte também do nosso sonhar e do nosso desejar que para o outro as coisas sejam diferentes. E que eu não preciso o tempo inteiro falar das minhas tragédias, expô-las, para que eu seja autêntico. Acho que é isso. Olha, Cleiton, muito, muito obrigado. Que profundidade, Olha, eu não sei quanto a vocês, eu saio com aquela sensação assim de estar com a cabeça em movimento, mas ao mesmo tempo com uma serenidade, de estar com os pés no chão. Então, agradeço mesmo que você fez refletir, fez pensar, mas sem ser aquele pensar vago, assim, uma coisa muito, muito concreta. Eu te agradeço muito pelo teu tempo, tua disponibilidade, tua capacidade.
a todos que ouviram. Espero que tenham gostado. E é isso, nós continuamos. Então, lembrem, por favor, eu vou mandar agora 2 links para vocês. Se puderem respondê-los imediatamente, melhor. Quando eu terminar aqui, eu salvo a gravação, depois subo lá no Dropbox, vocês também podem acompanhar. E é isso, gente. Nós vamos nos falando. Muito obrigado a todos. Tchau, obrigado. Boa semana aí. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, cara.